Se permita sentir novamente a chama no seu coração pela fita espiritual. Você já deve ter experimentado isso antes em algum momento. Mesmo que você não tenha parado para nomear, para perceber, são aqueles instantes na nossa vida em que algo dentro de nós se aquieta. Seja no silêncio da natureza, uma música que te emocione, que te toca fundo, uma cena sempre está vida, o sorriso de uma criança, algo que por algum motivo faz você respirar e sentir diferente. Isso é a verdadeira espiritualidade, que é tão necessária na nossa vida que em nada tem a ver com religiosidade em si. Muitos confundem. Esses momentos é o seu ser lembrando que existe algo além da mera sobrevivência física, além dessa ilusão profissória que nos cerca. O grande problema é que o mundo oferece outro caminho sempre. Um caminho rápido, de estímulos fáceis, prazeres imediatos, recompensas sem nenhuma espera. E tudo isso parece um alívio, sabe? Mas é um grande engano que a gente tem que parar para refletir. Porque o prazer vazio entrega algo intenso por segundos, mas por sua vez cobra em profundidade depois um preço muito caro. É como você tentar matar a sede que você está sentindo bebendo a água salgada do mar. Quanto mais você beber, mais sede você vai sentir, mais confusão você vai ter, mais dependente você vai ficar, maiores vão ser os riscos. E sem você perceber, você começa a se prejudicar fazendo isso. É como um labirinto, quando vê, você tá ali. E na nossa vida, depois de muitas decepções, não somente amorosas, mas existenciais, a perda de um emprego, um parente que te xingou, que você se frustrou com um familiar, um amigo, que só tá ali pelo que você tem, você percebe isso. As várias situações da nossa vida que nos frustram e nos deixa impotentes. A alma fica cansada, nosso coração fica cansado. Planos que não deram certo, pessoas que nos decepcionaram, nos traíram, expectativas que foram quebradas. Então, a frustração vai se acumulando no coração. Então surge uma sensação de impotência muito grande, que é a raiz de qualquer vício. E você, diante desse quadro, quer se rebelar contra a vida e se refugia na ilusão, no prazer vazio. Você tem aquela sensação que nada que você faz muda algo. Você sente que você não sai do canto, apesar da idade que você tem, que é melhor você se punir mesmo, que você não merece ser feliz. E é justamente nesse terreno sombrio que a sua mente vai te convidando para o vício, seja em conteúdo adulto, seja no alcoolismo, no tabaco, nas trocas, e aquilo cresce em você, sabe? E não é uma busca de prazer que você tanto anseia, mas a fuga de uma dor emocional. Esse é o seu principal inimigo. Assim como eu sempre digo, o verdadeiro inimigo é o que mora dentro da gente, não são as pessoas, não são as circunstâncias, sabe? Então o vício, essa camada destrutiva, é como uma anestesia emocional que você se habituou por muito tempo. Então o conteúdo adulto, nesse cenário, que é muito comum hoje em dia, aparece como uma fonte muito segura, controlável, sempre disponível ali no anonimato. E quando você vê, você está totalmente imerso nessa ilusão. Porque não exige presença, não te frustra como uma parceira, como um parceiro, não te rejeita, não te demite, não te adoece aparentemente no seu corpo físico. Então, para você tá tudo bem. Mas isso também é uma mentira. O viciado sempre conta inúmeras mentiras para si mesmo. E aos poucos, isso vai distorcendo o seu olhar.
faz faceando o seu desejo pela vida, pelo belo, pela sua parceira, rouba a sua sensibilidade mais bonita, enfraquece o seu espírito. E isso é a pior das perdas, é o pior malefício. Então eu sempre digo, o maior benefício que você vai ter longe disso é a liberdade, é a sua consciência tranquila. Isso não tem preço. Porque o alívio, minha gente, passa rápido, mas a culpa, o vazio, a desconexão fica. E você acaba preso em uma teia horrível de mais consumo, mais afastamento de você mesmo, dos seus valores, dos seus objetivos, e a vida tá passando. Mais um ano tá passando. E você sente essa dificuldade que você não sabe explicar em relação à vida real, uma ansiedade social que consome o seu peito, você se sente fraco como homem. Você não consegue alcançar nada, você se sente refém das circunstâncias. Pequenas coisas te abalam, te destrói, te infantiliza. Até quando você quer viver isso? Até quanto? Então, por isso, a saída não está em mais esse estímulo, mas sim uma fonte maior. Isso que eu falei aí no início. Porque a espiritualidade na nossa vida não promete prazer imediato. Ela te sustenta. Você tem aquela falsa ideia de que você está perdendo, de que você está se sacrificando. E sim, no início vai parecer sacrifício. Mas a fonte inesgotável que você vai sentir depois vai fazer você ver que valeu todo o esforço, toda a disciplina, toda a renúncia, toda aquela crise de abstinência que te assolou no seu quarto. Que só você sabe o que você passa. E tudo isso te ensina a ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. Te ensina a atravessar o inferno sem se destruir, até tudo ficar mais fácil. A você sentir a vida tal como ela é, sem fugir. A você reconstruir o sentido do desejo verdadeiro de conexão, do romantismo, de se conectar, não importa o que vai acontecer. Você está tranquilo porque você sente essa fonte. Então, se o outro não corresponder a essas expectativas e te frustrar, o problema é dele. Você vai estar em paz e não vai se revoltar. Não vai se fechar em casulos de ódio, de raiva, de generalizações, que é um prato cheio também para qualquer vício. Porque você se coloca ali como uma eterna vítima, em uma guerrinha entre sexos, em um discurso na internet que só te afasta dos outros, em um niilismo adoecedor, em uma marca destrutiva que te afasta de você, de Deus e de tudo. Mas por sua vez, quando você volta para essa fonte maior da espiritualidade, algo começa a se reorganizar dentro de você. Não de uma vez, aí entra o lema dos Alcoólicos Anônimos que eu curto bastante, só por hoje, né? Você vai viver a intensidade do hoje sem se preocupar com amanhã. Então não é de uma vez, mas com verdade, com uma sintonia maior que te empurra para frente. E outro ponto que eu sempre digo que é o que é profundo não vicia. O que é verdadeiro não vai te aprisionar. Mas quando você para beber essa água salgada que eu falei no vídeo, que é uma alusão a prazeres rápidos, tranças casuais, sexo online, futilidades, você ali entra na rede social sem saber o seu objetivo nela, você perde tempo, vídeos curtos. Isso prejudica o seu sistema de dopamina e você busca cada vez mais aquilo que vai te destruir, né? Achando que é alívio, ao invés de cuidar do seu próprio coração, né? Porque se você cuidar do seu próprio coração, a sede vai começar a diminuir. E você vai viver não como um mero sobrevivente, não porque a dor sumiu do seu peito, mas porque agora você sabe onde buscar a verdadeira vida. Então você não se torna mais refém das circunstâncias.
Você bate no peito e se orgulha de quem você é. Você se sente útil ao seu próximo. Você fortalece com isso a sua autoestima. Você não precisa mais de remédios psiquiátricos que só te viciam a mente. Você se conecta a uma fonte maior de serviço aos outros, de serviço sobretudo a si mesmo, porque para amar os outros você tem que se amar. E começa tudo aos poucos se encaixar, porque você se refugia e descansa em uma fé maior, que te sustenta, que te ampara. Você não busca mais respostas para o que te ocorreu, para aquilo que fizeram de você. Você se torna autor, escritor do seu próprio destino, da sua própria história. E isso, meu amigo, não tem preço. Porque você se envolve com isso, um romance com você mesmo. E tudo começa a se encaminhar na sua vida. As respostas, as portas começam a se abrir. Não como milagre, não como um mero benefício da retenção seminal, que é valioso, e tudo isso que eu estou falando, você só vai obter se você fizer uma renúncia, mas porque você está conectado, você está mais centrado, mais tranquilo. Tudo começa a fluir. Então não é um milagre, é meramente uma resposta da sua ação e da sua disciplina. Então, para se vencer um vício como esse, é preciso meditar nisso. Refletir sobre a vida, do porquê você está aqui, para onde você vai. Será que a vida é somente aqui mesmo? Qual o seu objetivo? Qual o seu sentido de vida? Quem é você para além do seu emprego? Para além das relações que você tem? Quem você é? E é muito difícil responder isso. Porque simplesmente as pessoas meramente falam: ah, eu sou o André. Eu sou formado em psicologia, eu sou um amigo, eu sou um cara que caminha, que faz esportes. Será que você é somente isso? O vício realmente te limitou a achar que você é meramente um vício? O que você é que te faz único diante da sua própria existência e diante da vida dos outros? Então, vencer um vício é meditar em tudo isso. Tem um aspecto fisiológico, químico do cérebro, a gente pode se aprofundar em outros vídeos sobre isso, mas é sobretudo você refletir sobre a vida, conversar com você mesmo, né? Como se você estivesse fazendo um vídeo assim, sabe? Então pense sobre essas palavras. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deixe o seu comentário aqui, que é muito importante o que você achou desse conteúdo. E conte comigo nessa luta contra o vício. Seja qual for, aqui o foco do canal é mais vício em conteúdo adulto. Mas qualquer que seja o seu dilema, eu vou deixar aqui na descrição um link em que você vai poder ter acesso à terapia comigo, né? Saber mais detalhes, a outros serviços que eu ofereço. Eu tenho a comunidade Despertar, que é uma comunidade incrível, com aulas atualizadas, mais de 80 aulas, vários e-books, todas as técnicas terapêuticas consta lá. A terapia, por sua vez, é um processo mais individualizado, em que eu vou mergulhar na sua história. Mas seja de um meio ou de outro, você vai sair dessa, né? Então, se você quiser um trabalho mais profundo, considere acessar o link aqui para saber mais, certo? É sobre isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.